Olá, bom dia, o meu nome é André, estás no Águia News, um canal que fala sobre o Benfica. Desde já dar-vos as boas-vindas e dizer que vocês são todos aqui muito bem-vindos. Este canal tem uma parceria com a Zumub, vocês podem adquirir um desconto de 10%, só clicarem no link da descrição, fazerem a vossa compra e no final clicar, escreverem no cupom de descontos, canal de História Tudo Junto. Também dizer-vos que este canal criou um Instagram, onde não tem lá ninguém, mas vocês podem. Se quiserem seguir o canal no Instagram, sigam e eu começo a colocar lá conteúdo. À medida que for chegando mais pessoas, mais conteúdo colocarei. Chama-se Águia Notícias. E Águia Notícias porquê? Porque o nome Águia News não estava disponível. Falando agora daquilo que realmente importa a todos nós, que é o Benfica. Aliás, antes de mais dizer-vos que eu vou aqui falar sobre o jogo Benfica-Rio Ave, falar naquilo que vem na ordem do dia em relação ao Benfica e falar-vos também daquilo que vem na imprensa desportiva em relação ao Benfica, que basicamente o foco é todo a vitória do Benfica perante o Rio Ave. Normalmente as capas dos jornais, as manchetes dos jornais é só Benfica, todos eles elogiam o Benfica e a atuação do Benfica. Nas capas, os grandes títulos, é tudo títulos elogiosos à forma e à atuação do Benfica, mesmo com 5 novidades no 11. Portanto, o Benfica começou com 5 novidades no 11, meus caros. 5 novidades no 11. Não foram uma, não foram duas, não foram três, não foram quatro, foram 5. 5 novidades é quase uma equipa. Aliás, se não contarmos com o guarda-redes, 5 é mesmo uma equipa. E quem é que foram os homens que entraram? Gilberto, sem surpresas. Freddy Carstens, sem surpresas. Draxler, tanto bem fisicamente, não é nenhuma surpresa. No caso, ainda não está no ponto fisicamente, mas já se nota ali qualidade no Draxler. E Diogo Gonçalves, não é surpresa, mas eu não estava à espera que o Diogo Gonçalves entrasse, mas por acaso entrou bem. Se calhar foram 4, eu disse 5, deixa cá ver. Gilberto 1, Ristic 2, Freddy 3, Draxler, Diogo Gonçalves. Sim senhora, 5 alterações, confirma-se. O Benfica ganhou por 4-2, portanto, o primeiro golo foi do Fábio Ronaldo, depois o Gonçalo Ramos empatou, o Jonathan marcou na própria baliza, um frango monumental. Gonçalo Ramos, antes do intervalo, marca o 3-1, Musa marca o 4-1 e Guga, que já foi jogador do Benfica, marca o 4-2. Bom, em relação ao jogo em si, o Benfica entrou muito bem, entrou em alto nível, com o futebol que já nos habituou. Aliás, o Benfica, durante os 90 minutos, teve uma atuação de grande nível, mesmo tendo estas 5 alterações do Benfica, apresenta uma atuação como se estivesse a jogar com o seu 11 inicial, com o seu 11 de titular. O Benfica teve uma atuação muito boa, muito positiva, com muita atitude. Obviamente que o golo que o Benfica sofreu foi um bocado patético. O Benfica abriu-se todo e deixou o Rio Ave fazer o que quisesse no golo do Rio Ave. No primeiro golo do Rio Ave o Benfica teve muito mal. O Benfica, parecia o animal doméstico do Rio Ave nesse lance, mas daí para a frente só deu Benfica. Aliás, o único momento em que o Benfica teve verdadeiramente mal, que eu não gostei nada, foi no golo do Rio Ave, que foi um bocado pateta aquele golo. O Rio Ave fez o que quis, um contra-ataque rápido. É verdade que o contra-ataque foi bem executado, mas o Benfica foi muito permissivo naquele contra-ataque do Rio Ave. E permitiu 1-0 ao Rio Ave, quando o Benfica estava a fazer uma atuação brilhante até então. Teve esse minuto mau, mas foi o único momento mau no jogo, no meu entender. De resto, só deu Benfica. Desde o primeiro minuto ao último minuto, tirando esse golo do Rio Ave, o Benfica teve sempre uma grande atuação. O Benfica, futebol ofensivo, pressão alta, recuperação da bola junto à área do Rio Ave, a atacar com 5 jogadores, ou seja, 6 jogadores, aliás, o tridente ofensivo mais o ponta de lança e mais os laterais, os 2 laterais, neste caso o Gilberto e o Ristic, em simultâneo na frente de ataque, com o Enzo e com o Oshnes ali por perto. Portanto, o Benfica com uma avalanche ofensiva brutal, a jogar a 1-2 toques, portanto recebia a bola, recepcionava e passava no imediato, a jogar em tabelas, a jogar na profundidade, a dar largura com os laterais, ou seja, a dar largura com o Gilberto e com o Ristic. Portanto, não sei se estão a fazer entender. A largura é no sentido de o típico jogo que o Benfica faz, ou seja, os extremos entram por dentro e quem dá a largura pelas alas é os laterais, os defesas laterais. Um jogo de grande qualidade que o Benfica conseguiu fazer. O Benfica teve a atitude que teve contra o Paris Saint-Germain frente ao Rio Ave e o resultado só poderia ser este, uma vitória clara, que não deixa dúvidas a ninguém, uma vitória clara, concisa, consistente e de grande nível de um Sport Lisboa e Benfica a carburar ao mais alto nível. Na segunda parte o Benfica baixou poucas linhas, o que é normal de uma equipa
que rodou 5 jogadores e de uma equipa que está a jogar com os jogadores que não têm o ritmo de jogo dos seus colegas, por uma coisa é treinar, outra coisa é jogar, tu não podes exigir a jogadores que não estão a jogar. O Gilberto é verdade que é o jogador que tem mais rotação de todos eles, mas, por exemplo, o Draxler já está parado há muito tempo, o Diogo Gonçalves não tem jogado assim tanto, o Austin tem feito poucos minutos, o Ristic mal jogou, portanto não podemos exigir a esses jogadores que mantenham o ritmo e alta intensidade com o jogo, como o de Rocha Smith, e exige aos seus jogadores, porque nós não nos podemos esquecer que o Benfica não joga um futebol de tudo e meia, não joga um futebol de equipa passiva. O Benfica é uma equipa ativa, está sempre em busca de mais, e nesse sentido os jogadores têm que ter uma forma física à prova de bala, e não podemos exigir essa forma física para a prova de bala a jogadores que não estão a jogar com regularidade, e por isso, em termos gerais, só podemos estar satisfeitos com esta atuação do Benfica. Melhores em campo, eu concordo aqui eu comprei o jornal e concordo aqui com a avaliação que os jornais esportivos estão a dar em termos de melhores em campo. Houve muitos que consideraram o João Mário, eu também. O médio foi protagonista numa exibição de luxo, foi o grande responsável pela dinamização ofensiva, ofereceu de bandeja 2 golos a Gonçalo Ramos e outro a Enzo Fernandes. E ainda tentou surpreender Jonathan, mas sem sucesso. A tudo isto junta-se a forma como conduzia a bola ou virava ao flanco. Criou muito desequilíbrio. Portanto, esta definição que vem no jornal eu concordo plenamente. João Mário fez uma excelente atuação. Eu não era assim grande fã de João Mário, mas esta época estou-me a tornar um fã de João Mário, do futebol de João Mário. Falta ele ser ali um bocadinho mais agressivo para mim ser um jogador que possa ficar realmente na história, se ganhar um pouco de agressividade, mas isso é apenas uma opinião pessoal. O Enzo também foi brilhante, fez ali 2 aberturas logo no início do jogo para o Ristic, que foi qualquer coisa do outro mundo. O Draxler, é verdade, não tem intensidade, é verdade, não tem a forma física ainda necessária, mas tem ali pormenores de classe, que é uma coisa brutal. Mas o Draxler não foi um dos melhores em campo. Estou aqui a fazer uma referência ao Draxler porque é um jogador que desperta muita curiosidade aos adeptos e é um jogador de grande nível, e por isso estou a fazer esta referência ao Draxler. Mas sendo objetivo, melhores em campos para mim, João Mário, Enzo, Gonçalo Ramos, o bisou, não é? Podia ter feito outros 2 golos, mas bisou, 2 golos à ponta de lança. O Gonçalo Ramos parece que absorve aquilo que nós dizemos nos canais do Benfica e melhora o seu futebol dia para dia. Gonçalo Ramos remata de primeira, marca golo. As críticas que os adeptos fazem a ele parece que absorve aquilo que ele considera que é positivo. Aquilo que ele considera que é uma crítica construtiva, ele absorve e melhora. Portanto, o Gonçalo Ramos foi aquele jogador que foi aquilo que nós já falamos no vídeo anterior, portanto, um jogador que não desiste, que não vira a cara à luta, falha, é verdade que falha, mas não desiste, não é pelo facto de ele ter falhado um golo que não se vai posicionar de forma correta para fazer golo, não é pelo facto de um cruzamento ser mal medido que ele não vai se fazer a bola na mesma. Portanto, ele não se esconde do jogo, ele tem a coragem de aparecer no jogo e tem a coragem de arriscar o remate mesmo em circunstâncias difíceis. Quando o cruzamento é mal feito, há jogadores que se escondem da bola para não ficarem com a batata quente na mão, para os adeptos não dizerem, este gajo falhou. Não, ele mesmo quando o cruzamento é mal medido, o homem vai lá e arrisca o cabeceamento torto, sabendo que o cruzamento vai mal medido, ele vai lá e arrisca. E é assim que os jogadores do Benfica têm que ter essa atitude. Portanto, Gonçalo Ramos, João Mário e Enzo, para mim os melhores em campo. E Ristic, uma referência elogiosa ao Ristic, quer dizer, uma estreia de luxo deste jogador. Ele demonstrou que pode ser de facto uma alternativa ao Grimaldo. Muito bem no cruzamento, nomeadamente no gol de Musa. Eu gostei muito da exibição do Ristic, fiquei agradavelmente surpreendido. Não esperava tanto do Ristic, sinceramente. Acho que foi até o melhor do quarteto defensivo. O Ristic foi o melhor, não em termos defensivos, mas em termos... eu tenho que avaliar o Ristic em termos gerais. E em termos gerais, dos 4 jogadores que jogaram na defesa, não sendo ele o melhor em termos defensivos, mas em termos globais, para mim o Ristic foi o melhor daquele quarteto defensivo, em termos globais, porque defensivamente de facto não foi. Basicamente é isto que tenho a dizer sobre os jogadores, sobre a atuação dos jogadores do Benfica. Ainda entrou na segunda parte o Florentino, o Musa e o Rodrigo Pinho. O Musa fez um gol, portanto estreou-se a marcar pelo Benfica. Musa talvez possa de facto este gol ser um tónico para a sua melhoria em termos exibicionais. Ele realmente desta vez fez um bom jogo. O Musa tem intercalado boas atuações com atuações más. É um jogador que ainda não me convenceu, mas o facto de ter marcado este gol pode ser que dê-lhe aqui um ânimo novo e que faça ele ressurgir das cinzas tal Fênix e voltar a ser o jogador que foi na altura que teve no Boa Vista e que fez uma boa época no Boa Vista. Curiosidades sobre o jogo. Samaris voltou à luz,
foi substituído, numa altura em que o Benfica já dominava o jogo e já não havia hipótese do Rio Ave virar o jogo. Samaris foi aplaudido na Luz, de pé, os adeptos aplaudiram de pé o Samaris, que foi um dos capitães do Benfica, um jogador que tem muitos anos de Benfica, que tem muitos títulos de Benfica, e Samaris despediu-se em lágrimas, portanto, saiu em lágrimas, mas lágrimas sentidas, portanto, tu olhavas para o homem e vias que o homem estava de facto emocionado. Portanto, é uma curiosidade em relação a este jogo que deve ser dita. Outra curiosidade também interessante foi 100% de passes certos de Enzo. Enzo saiu a intervalo, mas dos 72 passes que fez, todos eles foram certos. O 13º marcador do Benfica foi Musa. Portanto, Musa estreia-se a marcar para a Liga pelo Benfica e é o 13º marcador do Benfica desta época. E 7 defesas de Jonathan. Até fica mal na fotografia num dos golos, mas impediu uma goleada mais expressiva. Portanto, o Jonathan fez um erro clamoroso, o erro que deu no fundo o 2-1 ao Benfica foi um erro clamoroso, não é? Um erro que vai ficar provavelmente na história deste jogador, do Jonathan, mas o Jonathan, apesar de tudo, evitou a goleada histórica que o Rio Ave podia ter sofrido. Portanto, eu tenho, de certa forma, fico um bocado com pena do jogador, obviamente que fiquei satisfeito, não vou ser hipócrita, fiquei satisfeito por ele ter feito aquela falha, mas pensando a sangue frio fico um bocado com pena porque o jogador vai ficar marcado. É uma marca que o jogador leva para a carreira, mas de qualquer forma acredito que ele tenha a força psicológica suficiente para ultrapassar este momento menos positivo e que os jogadores e adeptos do Rio Ave o apoiem neste momento difícil, porque ele, apesar de tudo, o Jonathan é um guarda-redes com potencial que fez grandes defesas. E também o Vlaco Dimos no intervalo, a atitude do Vlaco Dimos ao intervalo de abraçar o seu colega de profissão e de setor, abraçá-lo como quem, olha, fizeste uma gafe tremenda, eu sou o teu adversário, mas está aqui o meu abraço e está aqui a minha solidariedade para contigo. Portanto, achei que foi um gesto de esportivismo de Vlaco Dimos que merece ser realçado e merece ser difundido também nos canais do Benfica. Referi também que o Manchester United foi à Luz ver o António Silva, portanto o Manchester United está encantado com o António Silva. Nós sabemos que o treinador deles, esqueci-me o nome, mas o treinador deles, que era o treinador do Ajax, agora está no Manchester, é um treinador que tem histórico de apostar em jovens, é um treinador que tem histórico de procurar jovens com potencial e, portanto, esta notícia faz sentido do Manchester estar a ver o António Silva. O que é certo é que o Benfica não vai libertar tão depressa. Em relação às declarações do Roger Smith, vou citar as declarações, acho que é mais fácil, e o Roger Smith diz o seguinte, e passo a citar: foi um bom jogo, mas não um dos melhores. Há aspectos a melhorar. Não esperava uma exibição perfeita, até porque muitos jogadores nunca tinham feito os 90 minutos. O que mudou é Gonçalo. No nosso sistema ele joga como avançado centro. No ano passado orbitava em torno de Darwin, trabalhava e pressionava muito sem bola. O primeiro golo não foi muito difícil, mas estava lá. No segundo mostrou timing certo e qualidade. O Rio Ave teve uma chance e marcou. Estávamos preparados para esse momento de transição. Eles já tinham marcado alguns golos assim. Foram eficazes, mas continuam a jogar para a frente e marcaram mais golos. Podíamos ter tornado a tarefa mais fácil. Queríamos muitas chances, tivemos oportunidades para fazer mais golos. É bom estar em primeiro, mas ainda é o início. Agora temos de pensar no PSG e no jogo da Taça. A partida com o Futebol Clube do Porto é só daqui a 2 semanas. Portanto, declarações típicas de Roger Smith. O Roger Smith é um treinador com um tipo de linguagem assertiva, que não se mete em polémicas e está a ter excelentes resultados assim com esta postura e, portanto, é para manter. Não houve caso de arbitragem. Não houve caso de arbitragem neste jogo, portanto não há nada a falar em relação à arbitragem. E agora o próximo jogo vai ser contra o PSG, no Parque dos Príncipes. Nós já sabemos que eles estão picados, que eles estão revoltados, mas eles têm que perceber que Portugal e o Benfica são grandes. Portugal, os franceses têm mania, Portugal é um país pequeno. Não, Portugal foi o pioneiro na multiculturalidade e Portugal foi o pioneiro na descoberta de novos mundos. E não a França. A França, calma. E Paris Saint-Germain também tem que ter calma, porque o Benfica tem 2 Ligas dos Campeões, tem 37 títulos nacionais e o Paris Saint-Germain tem o quê? Portanto, há que respeitar a história das pessoas. É verdade que nós não vivemos história, mas aquilo que nós fizemos ao longo de um século de história que o Benfica tem, deve ser respeitado. O Benfica não deve de maneira nenhuma ser desvalorizado. E, portanto, o Paris Saint-Germain
vai ter que sofrer se quer ter um bom resultado contra o Benfica. É só isso que eu peço ao Benfica. Façam-nos sofrer. Se ganharem, perfeito. Se empatarem, ok. Mas façam-nos sofrer em Paris. Forte abraço, viva o Benfica e até uma próxima.